Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais esse vídeo do Criativo Lucrativo. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma roupagem nova para um artigo super comum em iluminação: cúpulas. As cúpulas, elas são fundamentais para qualquer luminária. Acontece que a maioria das cúpulas é bastante comum, geralmente é aquele cilindro ou aquele cone revestido de tecido, muitas vezes muito bonitas, mas existem outras alternativas que a gente pode explorar. Hoje eu vou te ensinar 3 alternativas para serem aplicadas em cúpulas comuns e que vão dar resultados excelentes. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 23 de novembro de 2018, é Black Friday. Infelizmente, eu não vou poder te dar um desconto de Black Friday, mas vou poder te dar esse vídeo como presente de Natal. Você vai poder fazer essas peças rápido, barato e vender no Natal. E certamente vai ter bons ganhos. E aí, vamos lá? Para começar a primeira peça de hoje, a gente vai utilizar esses 2 materiais. Uma cúpula branca simples, cilíndrica, que eu comprei numa loja de cúpulas, tá? E a gente vai utilizar também essa tela. É uma tela que a gente chama de tela expandida. É uma tela de alumínio, é importante que seja de alumínio porque eu quero uma tela macia e com uma trama bem fechadinha. É óbvio que você pode usar uma trama mais aberta se você preferir, fica a seu critério. Mas aqui nesse caso eu acho que vai ficar mais interessante uma trama fechada, tá? E o trabalho vai ser todo baseado em cúpulas. Nosso objetivo aqui é revestir essa cúpula com a tela, valorizando bastante o produto final. Primeiro passo, eu vou pegar a tela e vou pegar a cúpula e vou fazer uma medição aqui para ver o diâmetro total dessa cúpula para fazer um corte. Depois de verificar aqui aonde as lâminas se cruzam, eu vou fazer aqui uma marcação, separar aqui e vou cortar essa superfície. Uma dica: pessoas com mãos mais sensíveis usem luvas grossas, porque isso daqui pode realmente machucar a mão, tá? Eu vou começar a cortar aqui, eu não preciso nem fazer marcação, é só seguir a trama da própria tela. Estou utilizando aqui uma tesoura para corte de metais. Mas essa daqui, como é bem fininha, até uma tesoura comum de porte grande serviria, embora pudesse acabar estragando. Eu já cortei aqui o diâmetro, tá? Cortei o comprimento. Agora eu vou cortar na largura. E para essa largura eu vou deixar aqui uma margem de pelo menos uns 10 milímetros para que depois eu possa virar e prender a tela na cúpula. Então eu vou ver a margem aqui, olho aqui e no olho mesmo deixo aqui uma margem de 10 milímetros. E vou fazer um outro corte agora. O comprimento. É importante que você sempre se oriente pela trama, ela que vai te ajudar a fazer um corte sempre reto. Bom, tá aqui minha tela cortada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pintar essa tela antes de aplicar sobre a cúpula. E aí eu poderia até inclusive manter a cor original de alumínio da própria tela, não tem problema nenhum. Mas também existe a opção da gente pintar e é o que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma tinta aqui para ter um contraste legal com a cor do tecido da cúpula. Eu já pintei a tela. Eu utilizei um tom dourado, um dourado fosco, para contrastar com esse tom creme da cúpula. E aí como é que a gente vai fazer? Vou virar aqui. Essa é uma coisa que é importante aqui quando a gente faz esse corte, eu não falei antes, mas é importante ressaltar agora. Essas telas, elas têm um sentido natural de enrolamento, tá? E aí, obviamente, eu vou cortar, já que eu vou enrolar neste sentido, eu vou escolher a trama nesse sentido para ser cortada, porque senão vai ser mais difícil enrolar num outro sentido. Bom, para prender, eu vou procurar casar a emenda da cúpula com a emenda aqui da tela. Então eu começo a dobrar aqui a borda do alumínio para que ela comece a abraçar a cúpula. Eu faço de um lado e faço a mesma coisa do outro lado aqui, tá? Porque senão começa a soltar de um lado. Então tenho que fazer um pouquinho de cada lado e vou mudando. Nessas horas que a gente pode machucar a mão sem querer, tá? Por isso que é importante, quem tem as mãos mais sensíveis, de fato utilizar luvas.
Aqui no final, quando a gente chega à emenda, é importante que a gente pressione bem, estique bem, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de acabamento aqui, é só de topo, tá? Se eu fizer uma virada aqui, o que vai acontecer? Eu vou criar um volume, um caroço. Então a gente só mantém o topo, que você vai ver que ele fica bem alinhadinho. Vocês vão observar que o acabamento fica bem interessante. A gente não usou cola, não usou nada. Só o próprio material para fixar. Está aqui pronta a cúpula com esse revestimento aqui. Uma coisa que é bastante importante, quando você fizer isso, é importante que tudo esteja bem limpo, principalmente o metal, que a gente às vezes não toma tanto cuidado e acaba sujando, porque senão ele pode acabar sujando a cúpula. É óbvio que com essa trama toda fica até um pouco difícil de perceber, mas é legal a gente ter sempre esse tipo de cuidado, tá? Para não sujar a cúpula. Então tá aqui uma cúpula comum, com um material baratíssimo, que você consegue criar um nível de sofisticação enorme. Olha só o efeito que isso daqui dá. Muito legal, né? Agora eu vou te ensinar uma outra alternativa, trabalhando exatamente com essa mesma filosofia. Só que ao invés da gente fazer o revestimento de uma cúpula pronta, a gente vai fazer a nossa cúpula. A gente vai fazer parcialmente a nossa cúpula. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Bom, para essa segunda peça, que materiais eu tenho aqui? Em primeiro lugar, eu tenho aqui um aro que tem 15 centímetros de diâmetro. Aqui eu tenho um segundo aro, já com o suporte para o soquete, né, para o receptáculo, também com 15 centímetros de diâmetro. Essas peças daqui você consegue em fábricas de cúpula, ou pegando uma cúpula velha, ou você pode pedir para o seu serralheiro fazer. Isso daqui são peças bastante simples de fazer. Ou você pode ainda pegar alguns aros prontos e fazer essa montagem, tá? Isso daqui é uma base de cúpula comum. E o que a gente vai fazer agora? Aqui eu tenho a tela, que eu já cortei, já pintei, e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com a cúpula, só que sem cúpula. A gente vai fazer só com a estrutura de arame, vamos ter uma peça totalmente vazada. Vamos lá? O procedimento é exatamente o mesmo, tá? A gente vai fixar aqui, vai fazer as primeiras dobras. Eu vou fazer aqui também, tá? Estou fazendo um pouquinho de cada lado. E aqui está pronto nossa luminária, agora totalmente sem cúpula, totalmente vazada, só com essa grelha aqui, né, com essa grade, né, para fazer às vezes de cúpula, tá? Solução também super simples, super prática. Eu tenho aqui 3 soluções que eu desenvolvi hoje. As 2 primeiras você já viu, a terceira eu vou contar já já. A primeira cúpula é uma cúpula comum de tecido revestida com a tela pintada. A segunda é uma cúpula que é formada só pela tela. A estrutura de sustentação da cúpula, né, os aros superiores e inferiores, né, presos com a tela. Essa terceira daqui é exatamente a mesma coisa dessa segunda. Eu fiz uma cor diferente, simplesmente. Agora, eu vou dar um detalhe especial nela, que vocês vão entender por quê. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui essa folha de madeira. Isso daqui é uma madeira clara, chamada tauari, tá? Que eu já cortei uma folha dela, um pedaço da folha, tem 10 centímetros aqui de largura. O comprimento aqui é o diâmetro interno aqui da cúpula. Dei uma lixada, apliquei uma seladora, tá? Por quê? Porque aí eu vou aplicar esta folha, vou enrolar aqui. Bom, então eu terminei de colocar aqui essa folha. Eu coloquei só com pressão, também não colei nem nada, tá? Coloquei a folha aqui. Vocês observarem, ela está bem ajustadinha aqui dentro, tá? Então, vamos começar a montar as luminárias? E aí vocês vão entender o porquê que eu botei essa folha de madeira aqui dentro. Bom, essa parte você já sabe. Se você não souber, cria no cartão aqui em cima, que você vai ser direcionado para o vídeo onde eu ensino a fazer a montagem dos componentes. Muito bem, então aqui as nossas 3 soluções para dar um upgrade numa cúpula comum. A primeira cúpula é uma cúpula comum revestida com uma tela expandida,
A segunda cúpula é uma cúpula feita somente com a estrutura de uma cúpula comum, revestida apenas com a tela expandida. E a terceira é exatamente a mesma coisa, só que a gente colocou essa folha de tauari, essa madeira aqui. Por que eu coloquei? Vocês já devem ter percebido. Dessa maneira, a lâmpada que está aqui dentro não ofusca a quem está no ambiente. Diferente dessa daqui, que é uma lâmpada, é uma luminária que é para você colocar uma lâmpada como essas daqui, uma lâmpada decorativa de filamento de carbono que não incomoda. Aqui eu coloquei uma lâmpada de LED. Então, nesse caso, você pode colocar a lâmpada de LED, ela não vai incomodar nem um pouco. A madeira casa super bem com o vermelho que a gente escolheu para fazer a luminária. Passa um pouquinho de luz pela madeira e a gente tem uma luminária bastante interessante. O legal dessas duas soluções regular, dessa daqui também, mas dessas duas em particular, é que você acaba não só podendo fazer uma cúpula, como nesse caso daqui, exatamente com a mesma solução, a gente fez uma luminária, um pequeno abajurzinho, uma luminária de mesa. Funciona super bem. Então, como eu falei, esse daqui é um presente de Natal antecipado para vocês poderem produzir e venderem ainda esse ano para faturar um bom dinheiro. Essas luminárias daqui custaram menos de R$20 cada. E vocês podem perceber que elas podem valer bem mais do que isso, não é não? Então é importante agora a gente sempre ficar de olho no que é possível se fazer diferente em cima do que já existe. Né? A gente pegar um material que já existe, que já está mais do que manjado no mercado, mais do que batido, a gente conseguir dar uma roupagem nova que valorize o produto. Valorize não só em termos estéticos, mas também em termos financeiros. Então é esse meu presente de Natal antecipado para vocês. Façam e ganhem muito dinheiro. Muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo e muito sucesso para vocês!